Olá, boa tarde, tudo bem? Espero que estejam todos bem para a nossa aulinha 3 de Geografia. Hoje o assunto da nossa aula, os objetos de conhecimento referentes a essa aula, são as características demográficas da Europa, população europeia e distribuição, envelhecimento populacional, os fluxos imigratórios e impactos. Então, o foco da nossa aula de hoje vai ser os fluxos imigratórios e os impactos ocasionados por esses fluxos, tá? Na nossa última aula, a gente falou muito do envelhecimento da população, da pirâmide etária ali da Europa, ela está com uma base muito estreita e que isso vai ocasionar no futuro alguns problemas, Então, esses fluxos imigratórios que a gente vai falar hoje, eles poderiam ser a solução dessa população mais velha, então, da Europa. Por quê, gente? Essa população mais jovem, essas pessoas que estão chegando à Europa, eles poderiam sim movimentar a economia, eles poderiam ser as pessoas que vão sustentar, então, a população europeia no futuro. Mas a gente vai ter muitos problemas relacionados a essa população, essas pessoas que têm chegado a esses países. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, existe um grande preconceito em relação aos imigrantes, tá? E aí a gente vai ver muito utilizar tanto o termo imigrantes quanto refugiados. Bom lembrar a vocês que no nosso livro didático esse conteúdo vai estar nas páginas 48 e 49, ok? Então, o que é a diferença principal desses imigrantes e refugiados? Quando eu falo de imigrante, eu tenho uma condição voluntária, Eu quero mudar para determinado país porque ali eu observo uma melhor condição de vida, Eu vejo ali a possibilidade de me desenvolver, de ter uma melhor condição. Ou eu vou mudar para outro país porque eu vejo ali a oportunidade, eu já tenho parentes instalados nessa região, então para mim vai ser mais fácil, ir para esse determinado lugar. Eu acho que eu vou ter uma melhor qualidade de vida junto com a minha família, eu vou poder estudar, eu vou poder ter uma vida melhor. E aí, pessoal, hoje existe muito, a gente vê o tempo inteiro falar da crise dos refugiados. Então, o que é isso? Então, por conflitos religiosos, conflitos políticos, perseguições políticas, ameaça a vida de algumas pessoas, então tem ocorrido essa migração, essa mudança repentina das pessoas. Então, elas se refugiam em outro país porque elas estão sendo ameaçadas, Sua vida está sendo ameaçada e ela tem que sair rapidamente do seu território e buscar refúgio em outro lugar, tá? Então, tem essa diferença. Se eu sou imigrante, por um motivo de melhoria de vida, ou se eu sou um refugiado, eu estou sendo ameaçada, minha vida está sendo ameaçada e eu tenho que buscar socorro em outra região o mais rápido possível. Então, desde 1970, existe o preconceito contra os imigrantes, e ele ocorre principalmente na França, Bélgica, Áustria, Hungria e Alemanha, tá? Existe até o uso aí no nosso livro sobre o termo de os neonazistas, São pessoas aí, são alguns grupos baseados nas teorias de Hitler e têm total aversão aos imigrantes, tá? Então, a gente vai conseguir observar esses grupos, então, combatendo aí etnias ou religião, diferenciada aí dessas pessoas que vêm de outros locais, os afrodescendentes, judeus, turcos, árabes, islâmicos, Esses são só alguns grupos que são perseguidos, então, pela população em algumas regiões da Europa, de pessoas que têm preconceito. Então, até alguns partidos políticos têm se formado com esses ideais, incentivando a população local a manifestar total desarmonia, desinteresse em que pessoas venham para seu país, tá? Então, vamos lá. O desenvolvimento de vários países da Europa Ocidental
entre o fim da década de 50 e início de 70, levou à necessidade de mão de obra, né? Então, a gente tem um período industrial, a gente tem um avanço da economia e existe a necessidade de mão de obra. Então, houve um período que a abertura para os imigrantes, ela era mais aceitável, digamos assim. Mas esse número de pessoas migrando, ele se tornou tão intenso que hoje a gente vai ter muitas barreiras, né, para essa população que tenta se introduzir na Europa. Mas para pensar um pouquinho, pessoal. Pensem ali na localização da Europa e pensem em países altamente desenvolvidos, né? Países ricos. E em volta desses países, nós vamos ter ali várias populações, vários países em dificuldade, né? Países em dificuldades por guerras, países em dificuldades por condições climáticas, né? Na África, por exemplo, a gente vai ter várias condições climáticas que fazem com que a população tenha que se migrar, né? A ausência de chuva por longos períodos, às vezes a população vive ali somente da agricultura de subsistência, então eles não conseguem mais produzir nada, e aí eles têm que migrar, buscar outras regiões, ou pessoas motivadas pela guerra, que têm que sair dos seus países rapidamente para buscar outras regiões, tá? Então, vamos lá, pessoas procedentes de países menos industrializados. Então, mesmo dentro da Europa, vai ter regiões que são menos industrializadas, tá? Grécia, Espanha, Portugal, Turquia. Algumas ex-colônias africanas e asiáticas migraram para os países altamente industrializados. Então, o que é isso? Às vezes, ali a Europa, ela dominou várias regiões, né, na África, na Ásia, ela ocupou essas regiões, descobriu, explorou por bastante tempo essas regiões, e hoje a população dessas regiões, né, que não se desenvolveram tanto, que foram muito exploradas, elas buscam o quê? Exatamente essas ex-colônias, né? Elas vão buscar o quê? As regiões que por muito tempo foram colonizadas. Então, elas vão buscar a Europa, né? Então, vai haver essa migração para esses países também, onde a gente tem uma industrialização bem desenvolvida. As migrações se intensificaram a partir de 89. Então, o que a gente teve em 89? A abertura de fronteiras de países da Europa Oriental. Então, tem uma abertura, tem uma facilidade. Então, alemães, poloneses, albaneses, búlgaros e romenos, eles vão intensificar essas migrações, tá? Então, a gente vai ter uma população dividida. Nós vamos ter os humanitários, né, as pessoas que trabalham, que tentam resgatar, tentam auxiliar de alguma maneira essas pessoas que estão em dificuldade, que estão buscando refúgio em outra região. E nós vamos ter os xenófobos, né, que está relacionada a essa palavrinha aqui, a xenofobia, que é a aversão ou preconceito contra os estrangeiros. São as pessoas que de alguma forma perseguem esses estrangeiros, né? Apresentam ali aversão, repulsa, ódio, né, dessas pessoas, desses estrangeiros, porque eles são diferentes, eles vêm de outros países com outra cultura, outra religião, né? Então eles acham que eles são uma ameaça, que eles estão de alguma forma tirando os empregos, né, que está aumentando a violência, tudo em decorrência desses estrangeiros. Então nós temos a terceira revolução industrial, que ela vai trazer o quê? A substituição de trabalhadores por máquinas e robôs. E aí, pessoal, com essa substituição de trabalhadores por máquinas e robôs, a gente vai ter uma diminuição dos empregos na Europa, né? Temos lá a crise de 2008 nos Estados Unidos, que atingiu, né, negativamente vários locais do mundo, inclusive a Europa.
e isso vai causar diminuição dos empregos, né? Tem aquele estado de bem-estar social na Europa, que agora ele não apresenta aí um número menor de empregos para a população. E aí acontece outra situação, as fábricas instaladas na Europa, elas agora migram para outros países, por quê? Elas vão ter um maior lucro, né? Levando suas empresas para outros países, onde a mão de obra é mais barata. Então, existe essa migração. E aí, com tudo isso, vai ocorrer, né, o desemprego. E aí, pessoal, as pessoas que já tinham migrado há bastante tempo para a Europa, que faziam ali aqueles serviços mais simples, né, que a população europeia não queria mais fazer, aquele serviço braçal. Então, eles conseguem ali no decorrer dos anos ter uma evolução, conseguir ocupar uma vaga melhor de trabalho. E aí a população do local, da Europa mesmo, ela se sente enciumada, né? Ela fala, nossa, mas esses estrangeiros, eles estão tirando nosso emprego, né? E aí começa a existir esse preconceito severo contra essas pessoas. Atualmente, milhões de pessoas tentam ingressar legal ou clandestinamente na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, todos os dias, a gente vai ver um número grande de pessoas tentando entrar em outras regiões, tá? E aí pode ser aquela migração, como eu falei para vocês, planejada, às vezes a pessoa tem a ideia de sair do seu país para ter uma melhor condição de vida, então ela se planeja, ela vende tudo que ela tem, ela se organiza para conseguir chegar e se manter em outro país. Agora, quando a pessoa é refugiada, ela tem que sair rapidamente, né? Ela não tem como levar nada, porque às vezes ela é fugitiva de guerra. E aí a casa dela, o bairro dela, está todo destruído, ela não tem nada que levar. Ela sai simplesmente com a roupa do corpo, né? Tentando buscar um outro país. Então, essas pessoas vão ter uma dificuldade muito maior em chegar a outras regiões, né? Então, clandestinamente, quem tenta entrar clandestinamente, a gente não vai ter nenhum dado sobre essa população e muitos vão morrer pelo caminho, tá? Então, vamos ver um pouquinho aí. Alguns dados que a gente tem sobre a Acnur, tá? A Acnur é a Agência da ONU para Refugiados, então é quem cuida dessa população. Então, nós temos cerca de 79,5 milhões de pessoas que são forçadas a se deslocar no mundo até o final de 2009. Então, aqui nós estamos falando dos refugiados, eles são forçados, né? Não é de maneira voluntária que ele vai sair do seu país, ele vai deixar tudo de maneira forçada, porque sua vida está correndo risco, tá? Então, nós vamos ter aí uma divisão, esses 26 milhões de refugiados, a gente vai ter 20,4 aos cuidados da Acnur, que eu falei para vocês, e 5,6 milhões são refugiados palestinos, que a gente vai ter sobre o mandato da UNRWA, né, quem cuida dessa população. Então, 45,7 milhões de pessoas são deslocadas internamente. E como eu estou falando para vocês, às vezes a pessoa ela tem que sair tão rapidamente do seu local, porque a sua vida está sendo ameaçada, que ela não vai conseguir chegar até a Europa, ela não vai conseguir se deslocar para um local tão longe, né? Ela não tem nada, ela está ali em total dificuldade. Então, ela vai geralmente ficar num país vizinho, né? A região mais próxima ali que ela alcançar é onde ela vai ficar, tá? E muito importante, gente, é pensar nessa população que ninguém sai do seu país assim, né? Poucos saem de maneira voluntária, mas ninguém quer deixar o seu país, deixar a sua cultura, os seus hábitos, os seus costumes, né? E ir para uma região totalmente diferente. Então, muitos que fazem isso são pessoas que vão sofrer muito, né? Elas não estão fazendo isso por sua vontade própria. E aí elas ainda vão sofrer com preconceito em outros países, né? Ser tratadas
de maneiras desumanas, né? Então, 4,2 milhões são solicitantes de refúgio, então eles solicitam, né, refúgio em outros países. Então, hoje está tendo uma série de situações, os países não têm aceitado, cada um vai colocar suas regras, e eles têm colocado várias dificuldades para isso, né? Solicitam ali o passaporte. Vocês pensam quem está em uma dificuldade extrema no seu país vai ter acesso a conseguir um passaporte facilmente, né? Solicitam ali alguma garantia, alguma renda, alguma coisa. Então, vai ser uma situação muito difícil. 3,6 milhões de habitantes, 6 milhões de pessoas são venezuelanos deslocados fora de seu país, né? Temos aí na Venezuela também várias pessoas buscando outro país para se refugiar. Então, se a gente pensar aqui alguns dados, 1% da população mundial está deslocada, 1% dessa população que está deslocada, né? 80%, vai estar aqui no outro slide, só um minutinho. 80% das pessoas deslocadas no mundo estão em países ou territórios afetados por grave insegurança alimentar e desnutrição. Então, não é garantia que eu saí do meu país, eu busquei outro país, me refugiando, que eu ainda, agora eu estou tranquilo, né? Além do preconceito, eu vou estar num país também de dificuldade, né? Também que vai me apresentar quadros de extrema pobreza, de desnutrição, né? Então, vai ter toda essa dificuldade. 73% dos refugiados, como eu falei para vocês, eles não conseguem chegar a um local muito distante, um país desenvolvido que vai lhe oferecer oportunidades. Então, eles ficam em regiões vizinhas. Então, desse contingente aí de pessoas que estão migrando, 73% estão em regiões vizinhas, países vizinhos. 68% de toda a população que está se refugiando, migrando, saíram de apenas 5 países, tá? Então, são as regiões de maior conflito. 40% das pessoas deslocadas no mundo são crianças, né? São as mais vulneráveis, as que acabam morrendo pelo caminho, né? Pelas dificuldades apresentadas. 85% estão em países em desenvolvimento, né? Então, não é garantia de estar em uma região bastante desenvolvida. Principais países que acolhem essa população. Então, muitos saem da Síria direto para a Turquia, tá? Aqui é o país de origem, da onde mais as pessoas estão saindo, estão se refugiando. Então, Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar, tá? E para onde essa população migra em sua grande maioria? Turquia, Colômbia, Paquistão, Uganda e Alemanha, ok? Vamos avançar um pouquinho. O mundo de deslocados, os países de onde essa população sai, que a gente acabou de falar, né? A Síria, por exemplo, que é um maior número de pessoas que fogem por causa de guerra, então elas vão se instalar principalmente na Turquia, tá? No país vizinho, que vai ser um país que ela vai encontrar maior facilidade para esse deslocamento, ok? Então, 40,3 milhões estão deslocados no seu próprio país, 22,5 milhões são refugiados, tá? E 2,8 milhões, esses ainda estão aguardando asilo em outros países, ok? Então, aqui é um campo de refugiados, tá? Muitos estudiosos falam aí que isso serão as novas cidades, né? Essas pessoas que estão tentando entrar em outro país, às vezes elas são instaladas em campos de refugiados como esse aqui, ficam em habitações improvisadas, recebem algum tipo de alimento, então se instala aqui
caixas de água para fornecer água para toda essa população, faz a distribuição de comida e elas ficam aqui instaladas por muito tempo, né? Até a população aceitá-los ou deslocar essa população para outro lugar. E aí vocês imaginam o seguinte: imagine na Europa, no período de inverno, né, uma população que às vezes vem de outras regiões e aí ela tem que enfrentar o rigor, né, do inverno na Europa. Então essa população sofre de todas as maneiras que vocês puderem imaginar, tá? Instaladas por muito tempo nesses campos de refugiados aí que a gente consegue observar. Aí, pessoal, aqui é um outro campo de refugiados, né? Como eu falei para vocês, a grande maioria desses refugiados são crianças e mulheres, né? E aí, o que tem sido muito feito por esses países? Instalados grades, muros, barreiras de contenção para essa população não avançar, né? E milhões de pessoas tentam ultrapassar essa barreira aí constantemente, né? E aí vai ter uma fiscalização muito intensa por esses países. O maior receptor mundial de imigrantes e os principais receptores na Europa. Então, quem mais recebe imigrantes em todo o mundo, né, vai estar aqui em destaque, que são os Estados Unidos. Desde 1960 a gente tem esse dado, 10 milhões de pessoas. Em 2017 temos quase 50 milhões de pessoas nos Estados Unidos que são imigrantes, tá? A porcentagem da população em relação à população dos Estados Unidos, em 1960 era cerca de 6% da população, em 2007 cerca de 15% da população são de imigrantes. Na Alemanha, então, na Europa, a região que mais recebe imigrantes, tá? Vamos ver aqui, em 1960 isso já circulava em torno de 2 milhões de pessoas, em 2017, 12 milhões de pessoas. Porcentagem da população, em 1960, isso chegava a quase 3% da população eram imigrantes. Em 2017, quase 15% da população, tá? Em sequência aí, nós temos Reino Unido, França, Espanha, Itália e Suíça. Então, as regiões que mais recebem imigrantes. E aqui um dado bastante interessante, na Suíça, quase 30% da população em 2017 são de imigrantes, pessoas oriundas de outros locais do mundo, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês os maiores grupos de imigrantes na Alemanha, da onde que vem essa população, né? Em sua maior parte, que está na Alemanha até 2017, segundo essa informação, são os turcos, em sequência poloneses e depois sírios, tá? No Reino Unido, nós vamos ter em primeiro lugar os poloneses, em segundo, indianos e paquistaneses. E na França, o maior número, né, da população de imigrantes vai ser de argelinos, marroquinos e portugueses, tá? Então, a gente trouxe aqui as principais rotas de travessia pelo mar Mediterrâneo. Então, mais de 3.200 pessoas morreram tentando chegar ao continente, tá? Então, ocorre um fluxo intenso de pessoas tentando atravessar o mar Mediterrâneo. E isso, pessoal, são em embarcações improvisadas, tá? Aqueles botes infláveis. E vai um número muito grande de pessoas tentando chegar até outra localização. Então, muitos morrem, né, nesse percurso. Então, aqui do norte da África, de Marrocos até a Espanha, nós vamos ter essa tentativa, né, de migração aí do lado ocidental, tá? Então, eles fazem esses fluxos,
saindo da Argélia também, tentando chegar até a França, ok? A região de maior risco, então, que eles enfrentam, que há o maior número de mortes na travessia do Mediterrâneo, então são de pessoas tentando sair da Tunísia para as ilhas de Malta aqui, tentando sair da Líbia também, atravessando aqui, tentativa de chegar até a Itália, saindo aqui do Egito em busca de algumas ilhas também. E ainda algumas pessoas tentando sair da Turquia com um destino à Grécia, tá? Então, são os principais fluxos. A gente tem alguns fluxos terrestres também, muitos atualmente bloqueados, né? Então, as pessoas que migram têm que enfrentar várias barreiras, como a gente falou aí. Aí aqui uma coisa interessante, né? Uma análise interessante, que tantas pessoas buscam refúgio, né? E sofrem com tanto preconceito, com tanta desavença, com tanto problema. E aí um dado interessante que a gente teve na Copa da Rússia de 2018, então observaram e colocaram isso aí. Então é a seleção da França, que foi bicampeã mundial, ela é multiétnica, né? Então, dos 23 jogadores daquela equipe, né, de vencedores ali, 17 têm origens em outros países, tá? Não é que eles nasceram em outros países, mas eles são filhos de imigrantes, né? De pessoas que vieram de outros países, e aí hoje eles estão em destaque aí na França. Então, a França usou muito isso aí, né? Para dizer que eles têm recebido essa população, né, multiétnica, mas a gente vai ver que a imigração ela é excludente, né? Então, se eu tenho algum interesse, a gente tem aí, não só na França, mas vários jogadores em diversas seleções do mundo, eles fazem as trocas aí e são bastante desenvolvidos. Agora, se eu solicito refúgio em outro país, então eu vou ter que apresentar alguns dados, eu vou ter que estar de acordo com algumas situações para ser recebido naquele país, tá? E aí a gente pensa, esses países que estão com envelhecimento da população, da sua população local, será que eles não precisariam desses imigrantes para ser a força de trabalho, né, para ser as pessoas que vão desenvolver, auxiliá-los, né, nesse processo aí de desenvolvimento? Então a gente tem que prestar muita atenção a isso. Nossa aulinha de hoje, então, finaliza aqui. Eu ainda vou deixar um vídeo para vocês, que eu quero que vocês assistam, tá? Tem algumas atividades do nosso livro didático também que eu quero que vocês acessem. E vejam esse vídeo e a gente ainda conversa mais sobre essa questão das imigrações na Europa, tá? Tomem suas conclusões, suas opiniões, vejam os dois lados aí da moeda, né? Vejam o lado dos humanitários, vejam o lado dessa xenofobia, dessa aversão, desse preconceito a essa população que está em sofrimento também, que está buscando ser atendida, ser socorrida, porque ela está correndo risco de vida. E aí a gente pensa o seguinte, poderíamos também ser nós, né, em algum momento, solicitando auxílio a outro país. Então vamos pensar, vamos analisar, e aí depois a gente conversa um pouco mais sobre essa aula. Então, até lá, até a próxima aula. Tchau, tchau.